Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um chamado à intercessão, onde nós vamos ler no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 22, do versículo 29, a história de Ezequiel, que foi chamado por propósito divino, um chamado que nós também somos comissionados hoje por Deus para fazer a sua obra. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica, como eu falei, vai ser no livro de Ezequiel e a gente vai conversar sobre esse chamado de Deus da intercessão, um chamado que Deus tem para todos os seus filhos, para todos os cristãos, todos aqueles que aceitam a sua palavra, todos aqueles que aceitam o evangelho, todos aqueles que fazem a sua vontade. Deus quer isso para cada filho seu. Deus quer que nós intercedemos pelo outro, intercedemos orando a favor do próximo. Contra o povo da terra praticam extorsão. Andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Nós percebemos aqui a miséria pecaminosa daquela nação. Nós sabemos aqui que Israel também se fez culpado. Israel, ele não se poupou das más obras que ele queria praticar. A gente sabe aqui que eles praticaram más obras, eles idolatravam ali ídolos, eles também extorquiam ali o necessitado, o aflito, eles oprimiam o estrangeiro. Então, esse povo ele estava numa miséria espiritual. Cada indivíduo andava praticando a maldade contra o seu próximo, assim como nos dias atuais, onde a humanidade anda solta para realizar os seus atos imorais. Então a gente percebe que o Senhor ele tem um plano para a humanidade, mas infelizmente depois da queda a humanidade se afastou de tal forma de Deus que eles vivem conforme as suas paixões, os seus deleites e conforme o diabo gosta, né? Conforme o diabo manda, porque ele é que está por trás de tudo isso. Então a gente sabe que o Senhor quer que o ser humano se arrependa, mas nós precisamos também fazer aquele papel de interceder. Não como Jesus, é claro, porque Jesus ele é aquele que intercede por nós com o seu próprio sacrifício, mas nós podemos orar pela misericórdia de Deus vir sobre cada vida. Então esse é o nosso papel como cristãos. Nós precisamos sim ser a boca do Senhor aqui na terra, fazer a vontade do Senhor também. A gente percebe a situação pecaminosa a tal ponto que estava já sendo expandida por toda a nação, quando o versículo diz: contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro oprimir sem razão. E a gente vê isso até os dias de hoje. Muitas pessoas sendo oprimidas, muitas pessoas sendo ali alvo de roubo, de fraude, de violência, por causa ali de pessoas que são usadas pelo diabo muitas vezes, por causa de pessoas que estão longe de Deus, por causa de pessoas que estão com a sua vida totalmente distante do Senhor. Então também podemos perceber a busca de Deus, como Deus busca pessoas que vão fazer a diferença, como Deus busca pessoas que vão fazer a sua vontade, que vão lhe agradar, quando o versículo diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então o Senhor ele busca os fiéis da terra, ele busca a pessoa que vai ser diferente da maioria e que vai interceder pelos outros e que vai buscar ele, vai orar em favor do próximo. Deus busca pessoas para o propósito que ele pretende realizar na terra. Os planos que o Senhor deseja realizar envolvem o ser humano, mas o ser humano precisa estar convertido a ele, precisa estar com o coração inteiramente dele. Não pode estar com um ânimo dobro, um coração dividido. Então Deus ele sempre vai buscar e ele sempre buscou durante todas as gerações pessoas que vão buscar ele de todo o coração, que vão interceder, que vão orar, que não vão se conformar com o molde desse mundo, com os planos terrenos do diabo, pessoas que não vão estar ali se enquadrando com a maioria, mas vão estar intercedendo pelo próximo, vão estar intercedendo pelo outro, vão estar ali na brecha para que Deus converta cada coração. E nós também percebemos a responsabilidade do intercessor, quando o versículo diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
Então a gente percebe aqui que o Senhor queria alguém que se colocasse na brecha, ou seja, falasse: Deus, eu tô aqui para te buscar, eu tô aqui para interceder em favor desse povo, eu tô aqui para que o Senhor venha perdoar esse povo, né? O intercessor, ele tem a função de orar a Deus em favor do povo, pedir a conversão das pessoas, dos indivíduos e estar perante Deus constantemente numa vida de santidade e integridade. Não adianta a gente falar: eu quero ser esse intercessor, eu quero ser essa pessoa que vai buscar, que vai interceder, que vai orar, que vai clamar, mas eu tenho uma vida toda errada. Eu mesmo preciso de conversão e tô lá querendo que Deus converta todo mundo. Não é assim. Deus, ele busca pessoas que vão estar já vivendo uma vida com ele, né? Que vão estar ali na caminhada, pessoas que vão estar ali vivendo em santidade, para que ele também possa usar. É claro que todos nós somos humanos e falhos, mas nós não podemos nos conformar com uma vida de pecado. Nós não devemos viver uma vida propositalmente de nós pecamos e achamos que não tem nada demais. Então, nós devemos sim ter essa responsabilidade de levar o nome do Senhor, de interceder, mas de primeiro viver o evangelho, de ter o bom exemplo dentro de nós, de mostrar isso para as pessoas com a nossa própria vida, né? A gente não pode viver uma vida toda errada e achar que Deus está escutando as nossas orações, né? Deus, ele até escuta, mas isso não quer dizer que ele responde, porque Deus, ele também quer que a gente viva a sua palavra. Todo intercessor, ele tem essa responsabilidade, né? Todo cristão já tem, mas toda aquela pessoa que quer se levantar orando, sendo intercessor, também tem muito mais. E a gente também percebe a falta, quando Deus, ele mesmo fala: eu não achei ninguém que se colocasse na brecha, eu não achei ninguém que realmente me buscasse, que se colocasse em favor daquele povo. Há uma séria falta de intercessores, pessoas que se colocam na brecha para realizar a obra que o Senhor já designou. Vemos desde os tempos bíblicos uma extinção de pessoas que se colocam na brecha da intercessão. É claro que houve algumas, mas não foram a maioria. Houve sim pessoas em todas as gerações que buscavam o Senhor, mas não foram 90%, não foram 95%, muito pelo contrário, não foram a minoria. Nosso papel é sermos intercessores, é sermos pessoas que clamam a Deus, que honram ao Senhor, que obedecem, mas também se colocam na brecha, que vão se levantar, que vão ter o amor também, vão ter a misericórdia dentro do coração para buscar essa misericórdia divina, para buscar o perdão de Deus sobre a vida do próximo, né? A gente muitas vezes pensa só na intercessão, só na oração, mas a gente não pensa no que está por trás, no amor ao próximo, na misericórdia, na graça de Deus sendo derramada em favor das outras pessoas, né? Porque todos nós somos pecadores, mas nós não podemos nos conformar em viver uma vida de pecado. Nós não podemos nos conformar em viver uma vida distante de Deus. Muito pelo contrário, nós devemos querer que a nossa vereda venha a ser como a luz da aurora mesmo, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Uma vereda justa, uma vereda reta perante o Senhor. Então nós percebemos muitas vezes essa falta, mas nós percebemos a ira do Senhor como consequência dessa falta também. E isso a gente vê que fica muito bem claro quando o versículo diz: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo no meu furor os consumi. Fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Então a gente percebe aqui que o Senhor fez cair o procedimento deles próprios, as consequências dos pecados sobre a vida daquele povo. Sem intercessor para vir sobre aquele povo arrependimento, a ira do Senhor ia vir como consequência do castigo daquilo que aquele povo tinha praticado. Então a justiça do Senhor é algo sério e implacável. A justiça do Senhor é algo que vem sobre os desobedientes. Mas qual é a nossa obrigação? Não é torcer para que essa justiça venha logo, mas a nossa obrigação é interceder para que cada pessoa venha a ser salva, se arrepender dos seus pecados e se converter verdadeiramente ao Senhor, né? Para que nós venhamos ser meios ali que o Senhor possa usar, pessoas que Ele possa contar, para que seja a boca do Senhor aqui na terra, que venham ser intercessores, né? E principalmente pedir a intercessão de Cristo, a mediação de Cristo, para que essas pessoas venham ser salvas, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele pagou o preço por todas as pessoas com a sua própria vida, morrendo na cruz em favor de cada ser humano. Então nós devemos pedir isso ao Senhor, pedir para que Ele converta cada um, pedir para que Ele regenere cada vida, para que cada vida olhe o seu pecado, tenha esses olhos espirituais e que se converta a Ele. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, que todos nós venhamos ser intercessores, pessoas que vão ali pedir para que Deus mude a história desse povo, mude a história dessa nação. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!